Oi pessoal, eu recebi agora uma mensagem de uma pessoa, que não interessa o nome, é uma mulher, pedindo que eu falasse sobre o caso Marielle Franco. Eu não acompanhei muito, não sou muito de me ligar, não vejo televisão, vejo às vezes uma notícia, às vezes que está passando, mas não tenho o hábito de ver televisão. Esse caso ele foi muito falado. E uma pessoa me disse que o Domingos Brazão está sendo apontado como mandante do assassinato de Marielle. Eu pedi ao espiritual que me informasse, abri as cartas. O espiritual já começou a falar comigo muito antes, tá? E disse que isso foi um caso isolado. As cartas e o espiritual estão falando comigo que o caso Marielle foi um caso isolado. Sendo que o caso Marielle não é uma questão só política não, pessoal. Houve o interesse da parte do mandante ou quem estava junto com ele, porque aparece uma pessoa junto com o mandante, tá? Um homem. Houve um interesse sentimental em cima da Marielle. Não foi só político, foi sentimental. Havia um interesse de homem e mulher em cima da Marielle e ela recebeu isso para ela, ela sabia disso. E rolou aquele lance assim, se você andar comigo, se a gente tiver um rally rola, eu libero uma situação para você dentro da política. E a Marielle respondeu a isso com muita ignorância. Ela não recebeu isso de bom grado, tá? A Marielle, inclusive, o espiritual fala que a consequência disso foi a arrogância, a prepotência e o fora que essa pessoa recebeu, tá? Porque a forma como ela foi abordada foi uma forma abusiva e ela não aceitou isso. O homem, o mandante, junto com esse outro homem, tá? Ele se sentiu com orgulho ferido e ficou com ódio de ter sido desprezado da forma como ele foi. E resolveu se vingar. O que o espiritual e as cartas falam para mim é que o caso Marielle foi um caso particular. Não foi um caso ligado à política, somente. Eu digo somente porque a política estava envolvida nisso. Mas a Marielle estava sofrendo chantagens de relacionamento em cima dela para que ela desse andamento às coisas que ela tinha que resolver politicamente. Haviam situações dela ser chantageada, né, em relação a sentimento, homem e mulher. Ela estava sofrendo esse tipo de abordagem na política. E o que aparece para mim são apenas 2 homens envolvidos no caso Marielle. E por que isso está se estendendo? Que o espiritual aqui, gente, eu estou toda arrepiada. Por que isso está se estendendo, esse caso? Porque há interesse em culpar pessoas que não tiveram nada a ver com isso. Tem interesse em culpar pessoas que não tiveram nada a ver com isso. E eu digo isso tanto da parte do PT, quanto da parte bolsonarista, quanto o PSOL, tá? Esses partidos aí políticos que existem. Eu tô aqui somente, pessoal, não paro de me arrepiar. Acho que dá para vocês verem, né? E é isso sobre o caso Marielle que eu e o espiritual tem para falar. Não quero saber se vocês acham que é verdade ou é mentira. Eu vou pelo que as cartas me mostram, que o espiritual fala comigo, tá? Caso isolado, Marielle sofria abordagens, vamos dizer, que ela, como ela era muito feminista, ela não aceitava. E num determinado momento, numa situação, numa questão que a Marielle queria desenvolver politicamente, houve essa abordagem, homem e mulher, 2 homens que fizeram parte disso, abordaram a Marielle com interesses amorosos, de relacionamento, de chantagem, para que ela cedesse a esse tipo de coisa.
se envolver para conseguir. E como há um interesse em culpa para outras pessoas, a culpa ir para outras pessoas, para falar, a gente tinha razão, eu falei que era o fulano, fazia parte disso e daquilo, da zona tal, que eu não vou ficar falando aqui porque não é do meu interesse. Quando houve isso, é o que está demorando a ser esclarecido o mandante do caso. Porque há uma análise política muito grande, um favorecimento em cima do mandante para que cause uma comoção, para que cause uma revolta, para que tenha um culpado. Então as cartas me mostraram exatamente o que eu estou revelando para vocês. Que o caso Marielle foi um caso isolado, um caso particular, aonde dois indivíduos resolveram se juntar para se vingar dela devido a uma chantagem relacionada a homem e mulher. E ele não gostou da forma como ele foi esculachado por ela. Porque ele como homem, quando recebeu a resposta, ela colocou ele no chão. E foi isso que houve. E essa pessoa com ego ferido, seja esse cidadão ou não, mas são dois, tá? Com ego ferido, quis se vingar da Marielle. Tá bom, pessoal? Espero que essa história se esclareça da forma mais honesta possível. Porque nesse caso, do que o espiritual está falando comigo e do que eu estou vendo, ninguém teve culpa. Foi bem particular mesmo, tá bom? E tem pessoas que sabem, porque a Marielle comentou. Então encerro aqui essa evidência. Agradeço aos ciganos que revelaram isso para mim, falaram no meu ouvido, né, do que se trata, porque eu não jogo só carta, eu revelo também com a mediunidade espiritual. Então, é isso. Para mim, está muito esclarecido. Tá, pessoal? Opa, tchau para todos.